Vamos então, a CNN teve acesso ao depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Bolsonaro foi ouvido durante 3 horas e meia, no âmbito da investigação que apura supostas fraudes em cartões de vacina da Covid-19. O ex-presidente disse que não ordenou qualquer alteração no comprovante de vacinação. E a gente destaca que foram muitos os nomes envolvidos neste depoimento. Boa parte desses nomes, Bolsonaro diz não conhecer ou não ter relação pessoal. E, claro, um dos personagens principais dessa história teve o nome citado em vários momentos, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Para esse último bloco, eu sigo então com a Samanta e o Alessandro. Vamos lá, agora com o Alessandro. A estratégia de se desvincular de Mauro Cid pode ser eficaz? Eu acho que o debate anterior, inclusive, com o José Eduardo, ele falou algo meio parecido, ou seja, não há solução. A tentativa, pelo menos a estratégia que foi montada de negar, ela não tem outra saída, a não ser que ele diga, eu fiz, né? Não tem outra possibilidade. Então, ele, em primeiro lugar, essa estratégia, ela vai, e isso fica claro quando a gente lê o depoimento, né? Ela vai jogar a bomba na mão do Mauro Cid. Não tem como não jogar. Mesmo com todos os cuidados, quando a gente lê o depoimento, mesmo com todos os cuidados, ele está lançando essa bomba, ou melhor, a problemática da culpa e dos atos na mão do Mauro Cid. E aí, eu não sei, a gente vai talvez saber se vai dar certo essa estratégia com os outros elementos de prova que a Polícia Federal vai carrear aí ao inquérito e depois também, na quinta-feira, acredito que seja quinta-feira agora, não é isso? Da oitiva do Mauro Cid. Então, grandes expectativas para o grande debate aqui também. Muito bem, quinta-feira, também conhecida como Amanhã, tem depoimento do Mauro Cid, famosa Amanhã. Vamos lá, a pergunta é, a estratégia de se desvincular de Mauro Cid pode ser eficaz, Samanta? Eu acho que é uma estratégia eficaz, né? Porque desvincula o presidente da realização do possível ato criminoso. O que vai, até agora, do que foi apresentado, e tomamos a cautela, porque não sabemos, como bem colocou o doutor Alessandro, o que vem na quinta-feira, mas do que a gente tem ciência, até agora não se demonstrou a relação da alteração da carteira de vacinação com o presidente da República. E esse é um ônus que é do Estado. O Estado é que deve provar que o presidente Bolsonaro é culpado. Tem que mostrar esse nexo de causalidade, até porque nesse crime não existiu favorecimento nenhum do presidente. O presidente tinha um passaporte diplomático, ele não precisava mostrar a carteira de vacinação. A filha tinha um atestado em que ela não precisava tomar vacinação. A gente não está falando de uma alteração que aconteceu no início da pandemia, onde era condição sine qua non para você entrar no país e apresentar a carteira de vacinação. Dezembro, janeiro, a maioria dos países nem sequer exigia que você apresentasse o certificado de vacina. Portanto, a defesa do presidente vai se basear em algo que o presidente nunca mudou. Ele sempre disse que não tomou a vacina. Em nenhum momento ele alterou esse discurso. Não alterei a minha carteira de vacinação e não tomei a vacina. Ou seja, o ônus vai ser que ter do Estado. Ele disse que não sabia, não sabe o que o Cid fez. Usando, na verdade, uma estratégia que já foi muito usada pelo Lula. Não sei se os ministros fizeram corrupção, não sei o que aconteceu no mensalão e não se conseguiu provar o nexo causal e o presidente Lula saiu ileso. O Bolsonaro está usando a mesma estratégia. Muito bem, Alessandro, eu tenho 1 minuto para a réplica. Olha, eu acho que tem uma diferença aqui, né? Que tem um caso onde você tem uma ação específica envolvendo a família, não só, aliás, o próprio presidente da República, uma conta pessoal, né? No site do Conect SUS e a própria filha. Então aqui tem um elemento para lá, eu costumo dizer, de bizarro, né? Nessa história da violação, da inserção de dados falsos, né? Dentro de cadastros públicos. E quando a gente olha essa situação do Bolsonaro e compara com o caso do Lula, me parece completamente irrazoável. Eu queria só afastar essa questão que me parece importante. Muito bem, Samanta, 1 minuto para a réplica. Bom, eu continuo afirmando que mesmo a filha e mesmo Bolsonaro, eles não precisavam da alteração da carteira de vacinação. A menina tinha um documento, um relatório médico e não podia tomar vacina, ou seja, ela podia entrar em qualquer país porque ela estava protegida. O pai com passaporte diplomático, ou seja, essa alteração da vacina em nenhum momento beneficia o Bolsonaro, pelo contrário. Se ele tomasse a vacina, prejudicaria a sua relação com os eleitores. Os eleitores se sentiriam traídos, uma vez que o presidente disse o tempo todo que nunca tomou a vacina, que era contra a vacina.
Eu acho que isso tem muito mais um aspecto, digamos assim, político em torno de tudo isso do que efetivamente jurídico, né? Não sei assim, mas parece uma ação que, na verdade, isso tudo ocorreu para pegar outras questões do Bolsonaro que não a alteração da carteira de vacinação. O que me chama a atenção é que a gente já está em maio, né? E todas as chamadas dos jornais colocam o Bolsonaro em destaque. Eu fico me perguntando muitas vezes quem é o presidente atual do nosso país, porque mais aparece o Bolsonaro do que o próprio Lula.